Oi pessoal, bom, hoje eu estou aqui então para mostrar para vocês como que é feita a configuração do Capsman. Capsman, no caso o servidor Capsman, né? E o cliente Capsman, cliente Caps. Para quem não sabe, o Capsman seria no caso o gerenciador de dispositivos Wi-Fi da MikroTik pro Router OS. É próprio para dispositivos MikroTik, tá? Então, se você quiser que isso funcione, teria que ser com dispositivos MikroTik. A ideia aqui é o seguinte, a ideia seria, no caso, a gente configurar um servidorzinho desse Capsman, que todo dispositivo Wi-Fi que entrar na rede, ele vai se autoconfigurar. Se autoconfigurar seria, no caso, o nome da rede e a senha de acesso da rede, né? A senha do Wi-Fi. Isso aí seria interessante, por exemplo, em prédios grandes, né? Locais grandes, onde você, até numa uma casa grande, onde você tem vários access points, né? Ligados por cabo, tá? Ligação é feita por cabo de rede, onde basta você conectar o cabo e o dispositivo se autoconfigura através do servidor próprio, tá? Então, para começar, eu tenho aqui então, tenho dois dispositivos, tá? Eu tenho esse aqui, na verdade, os dois são iguais, porém esse aqui já está ligado na minha rede, na minha casa, já com a internet configurada, e esse aqui está zerado, tá? Esse aqui não, eu acabei de resetar ele, padrão de fábrica, tá? Então, primeiramente eu vou entrar, vou configurar o servidor Caps, mas vai ser no caso no roteador que está ligado à internet aqui em casa. Vou colocar a senha do meu roteador. Eu vou entrar. Então aqui eu tenho então ele. Está na versão 7.15, se não me engano. E o servidor Capsman fica aqui. Wireless Capsman. Se for versões anteriores, ele pode aparecer aqui já, tá? No meu caso aqui seria aqui. Capsman. Então aqui fica no caso a página, o lugar onde você vai configurar o servidor Capsman. E aqui eu tenho os meus dispositivos Wi-Fi que estão configurados de forma convencional. Os dois estão aqui. Então, por enquanto eu não vou mexer neles. Mas depois eu quero que inclusive os meus dispositivos Wi-Fi local, né, no caso do próprio aparelho, seja também gerenciado pelo Capsman, tá? Então, por enquanto eu vou deixar quieto isso aqui. Bom, primeiramente, o que eu sugiro que seja feita a configuração da segurança do Wi-Fi. No caso, seria a criptografia e a chave de acesso a chave do Wi-Fi. Então eu venho aqui em Security Config, dou aqui em adicionar, coloco um nome qualquer, em Authenticate Type, vou colocar WPA2, que é o que eu costumo trabalhar. Olha o avião passando. WPA1 acho muito antigo, não tenho por que trabalhar com ele. A maioria dos dispositivos hoje em dia trabalha com WPA2 normal. Encryption, AES e a minha senha do meu Wi-Fi. Vou definir aqui. Então, senha do meu Wi-Fi eu coloco aqui e é só isso. Dou um OK. Então está definido então a segurança do meu Wi-Fi. Futuramente eu quiser alterar a senha, eu venho aqui, altero por aqui e todos os dispositivos que estiverem pendurados nessa configuração vão seguir a mesma regra, tá? Não preciso alterar um por um. Próximo passo seria configurations, tá? Onde eu vou, a minha ideia seria criar duas configurações. Uma configuração vai ser para minha rede, como eu tenho dois, né? Eu tenho duas redes aqui. No caso, um dispositivo seria para rede 2.4G, que é esse aqui, e minha rede 5G, que é esse aqui. Então eu tenho dois dispositivos aqui e eu vou criar uma configuração para cada um para não misturar os dois, tá? Para ficar bem definido que qualquer um, qualquer outro. Então venho aqui em Configurations, dou um maisinho aqui. Primeiramente eu vou criar a configuração do meu do 2.4G, tá? Então confirmo aqui 2.4G. O que é que eu preciso colocar aqui? Modo AP. O SSD seria no caso o nome da rede, né? Home Wi-Fi, é o nome da minha rede Wi-Fi que eu vou definir. Eu preciso definir o país, Brasil. Se você não é do Brasil, coloca o país, seu país aí, do qual vai estar definido
as regras de canal, esse tipo de coisa, ele vai já fazer sozinho. E o tipo da instalação, no caso, é indoor, tá? Dentro de casa. No meu caso vai ser indoor, tá? Bom, feito isso, não preciso fazer mais nada nessa página aqui, nessa aba aqui. Channel não preciso mexer em nada, rates não preciso mexer em nada, datapad. Bom, datapad eu preciso mexer uma configuração aqui que seria o seguinte. Até inclusive tem uns tutoriais aí que falham nessa parte. De nada adianta eu autenticar o meu Wi-Fi se ele não estiver na rede LAN, tá? Então na minha rede LAN, no caso que esse roteador já está configurado, já está com internet funcional, e eu tenho aqui no caso as minhas interfaces, né? Se você reparar aqui, eu tenho lá a minha WAN e tenho as outras quatro portas livres que são a minha rede LAN, que está tudo agrupado na minha bridge. Inclusive na minha bridge tá também os meus dois Wi-Fi, né? Se eu vim aqui em bridge, tá lá todo mundo, lá a galerinha da minha rede LAN, tá? Minha rede local que precisam entrar na internet. E, se eu não, e quando ele for criada os dispositivos CAPS aqui, ele vai ser criado de forma dinâmica, tá? A ideia é ser tudo automático. Ele entrou, ele já vai entrar direto na minha rede LAN aqui, tá? Então como é que ele sabe que vai ser, como é que eu faço para que ele entre dentro da minha bridge aqui da LAN? Eu preciso criar então uma lista de interface CAPS. Então eu venho aqui em interfaces, tá? Interface list. Venho aqui em lists e vou criar uma nova interface list e vou colocar como CAPS. Você pode colocar o nome se quiser aí, mas eu sugiro que coloque CAPS mesmo, tá? Criado aqui. Então aqui em datapad, interface list, eu vou colocar então lá minha lista de interface CAPS que eu defini aqui, tá? Security, vou colocar lá então minha regra de segurança que eu defini anteriormente no meu primeiro passo lá, Security One, e dou um Apply, tá? Lá, criou a minha primeira configuração 2.4G. Como todo o resto segue o mesmo padrão, eu só vim aqui, dou uma cópia e só vou mudar o nome da rede aqui que seria 5G, tá? Então o resto permanece da mesma forma. E aqui também, no caso, coloco o nome aqui para poder distinguir um ou outro 5G. Então config code.g, config 5G, segue a mesma coisa, a única coisa que vai mudar vai ser o nome da minha rede Wi-Fi. O resto continua tudo da mesma forma. Dou um OK, então eu tenho lá então as minhas duas configurações, uma para 2.4G e uma para 5G. Bom, próximo passo seria aprovisionamento, né? Então seria a regra que vai fazer com que ele entre no servidor CAPS. Provisionamento, dou mais aqui, mesma coisa, vou precisar criar um para 2.4G e um para 5G. Ah, eu quero colocar tudo numa coisa só. Então você simplesmente faz um só e coloca tudo na mesma rede. Eu não aconselho que você faça isso, tá? A outro avião passando. Por quê? Porque daí você acaba, por exemplo, você tem uma rede 5G na sua casa, no seu escritório, seja qual for. O seu dispositivo ele é compatível com 5G e ele acaba entrando na 2.4G. Entendeu? Então, para forçar você entrar na 5G, você coloca um separado e isso também não vai dar problema com dispositivos que só são 2.4G, que eles vão entrar na rede 2.4G normalmente. Então por isso que eu acho bom ter dois. Tá? Então, continuando aqui. Nova regra de aprovisionamento. A única coisa que eu vou mudar seria exatamente o que vai definir qual vai ser 2.4 e qual vai ser 5G. Bom, eu vou vir aqui em Hardware Support Modes, tá? Então, como é que eu sei? Repare aqui, ó. Uma maneira fácil de você saber. Aqui eu tenho minha Wireless 2, né? Que seria o 5G. Repare que ele é banda A. E o 2.4 é banda B. Então, eu venho aqui, ó, Hardware Support Modes, B, vai entrar na config 2.4G. Tá? Action. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele crie dinamicamente
minha interface cap. Então, create dynamic enable. Então, toda vez que ele entrar um dispositivo cap na minha rede, ele vai criar uma interface dinamicamente. Tá? Isso que ele vai fazer aqui. Feito isso, dou um apply e dou um copy, que eu vou fazer agora a configuração do 5G, né? Hardware Ports Modes. 5G é banda A, venho aqui, mudo para A e mudo a configuração aqui para 5G e dou OK. Bom, o próximo passo seria fazer então a configuração na bridge, tá? Então por quê? Porque aqui eu tenho aqui os interfaces da LAN e eu quero que sempre que entre um dispositivos caps, ele entre na minha bridge, na minha LAN, para que ele dê IP e entre na rede para ter internet normalmente. O que eu faço? Eu venho aqui no mais, na minha bridge, né? Vou até fechar aqui, ó, bridge, portas, né? Venho aqui em mais e venho aqui em interface caps. E essa aqui vai ser a lista de interfaces caps que ele vai colocar automaticamente aqui. Dou um OK, tá aqui, caps. Tá? E finalmente eu venho aqui, né, caps interface, e venho aqui em manager e vou habilitar o meu servidor caps enable OK. Bom, ele não vai aparecer nada aqui por enquanto porque eu não tenho ninguém para entrar aqui. O próximo passo seria fazer então o meu Wi-Fi local entrar na minha rede, ser gerenciado pelo Capsme, né? Para isso, o que eu faço? Eu venho aqui em Cap e coloco as interfaces que eu quero que entre no Cap, né? No caso, WAN 1 e WAN 2, tá? Em Discovery Interface seria qual que é a interface qual ele vai encontrar no servidor Caps. No caso aqui seria a rede local, né? Então, LO. Se for a versão anterior, tá? For a versão anterior, você vai ter que não vai aparecer esse OLO aqui. Você vai ter que definir aqui no caso o endereço caps, vai colocar no caso aqui 127.0.0.1. Aqui no caso dessa versão que é opcional, mas posso deixar. Mas é importante deixar o LO aqui para ele poder encontrar, tá? Clico aqui em Enable e dou um OK. Repare que ele já apareceu para mim, ele desabilitou meus dispositivos e colocou aqui, ó, gerenciado por Capsman. Tá? A partir desse momento você repara que ele já apareceu aqui automaticamente, né? Automaticamente ele já apareceu aqui o meu dispositivo Cap, né? Tanto o Cap 1 Cap 2, que seria um seria o 2.4G, o outro seria o 5G. Repare que ele já até diferenciou aqui, ó lá, SSD de um Home Wi-Fi, que é o normal, e o Home Wi-Fi 5G seria a rede 5G, tá? Repare aqui embaixo que ele já está pegando a configuração de canal. Ele já pegou aqui do 2.4G, daqui a pouco ele já vai aparecer aqui também o canal do 5G. Tá? Eles demoram alguns segundinhos aqui, mas repare que ele já até apareceu aqui, ó. Do primeiro ele já vai pegar o segundo já também. Ele já está acertando a configuração. E repare aqui em bridge, né? Que ele já apareceu lá o Cap 1 por enquanto. O Cap 2 apareceu porque ele não apareceu, ele não acertou ainda. Lá, apareceu, ó. Ele demora um pouquinho mesmo para acertar a frequência do 5G. Ah lá, então apareceu lá. Gerenciado por Capsman, o canal, tal, o nome da rede, né? E apareceu também para mim também aqui na minha bridge, tá? Cap 1 e Cap 2, tá? Então já a Wi-Fi local, o Wi-Fi local aqui do meu do meu roteador aqui já está configurado, tá? Inclusive não tem ninguém aqui pendurado no Wi-Fi, né? Tá como inativo porque não tem ninguém. Eu vou conectar meu celular aqui na rede 5G. Ele já vai, ah lá, o meu celular entrou na rede 5G, ele já ativou lá, apareceu aqui como normal, tá? Então já estão as duas redes Wi-Fi estão funcionais
meu celular aqui, que não dá pra ver, né? Porque pegando a tela do meu computador, não tá pegando a tela do meu celular, mas o meu celular está navegando normalmente. Confie em mim, tá? Se não quiser confiar também, prometeu. E agora, o que falta? Falta o dispositivo, o outro dispositivo também entrar na minha rede CAPS. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o meu outro dispositivo que está aqui, tá? Que é esse cara aqui, tá zerado. Eu preciso que ele entre como modo CAPS, tá? Tem duas formas de você fazer isso. Uma forma seria se você tirar ele da caixa, ligar ele e no botão reset, tá? Então, logo depois que você liga ele, logo depois mesmo, tá? Né? Depois de um minuto, logo depois que você colocou a energia nele, você segura o botão reset, tá? Vai acender um LED atrás, esse LED vai começar a piscar. Depois que ele piscar, ele vai estacionar, né? Vai parar de piscar, vai ficar aceso. Quando ele ficar aceso, você solta o botão reset, que ele vai entrar no modo CAPS. Tá? Então você pode simplesmente fazer isso, não precisa nem conectar ele no computador, que ele já vai ficar no modo CAPS. A outra forma de você fazer isso é via o inbox. Então vou zerar aqui a senha, ele está zerado, está sem senha. Vou conectar ele, então, define uma senha lá para ele. Mas o mais importante agora para colocar ele com modo CAPS seria o seguinte: você vem aqui em System, Reset Configuration, e vai marcar a opção CAPS Mode. Então o que ele vai fazer? Ele vai resetar no roteador de fábrica e já vai já vai colocar ele com modo CAPS. Ah, mas se eu fizer isso aí, ele vai ficar para sempre assim? Claro que não. Você pode resetar a configuração dele depois, normalmente, pode usar ele como roteador normal, tá? Não é porque você marcou isso aqui que vai ficar para sempre assim. Isso aqui é apenas uma configuração que fica no aparelho, não é permanente. Você pode depois resetar, ele vai voltar a ser como era antes, assim por diante. Dá para você entrar nele depois disso, sem problema nenhum. Mas a ideia aqui é você simplesmente colocar ele como CAPS, esquecer que ele existe, plugar ele na rede, tá? Inclusive, só lembrando aqui que os dispositivos os dispositivos da MikroTik, normalmente a porta 1 tem marcado assim, tem marcado a opção POI, né? Esse POI seria alimentação por cabo. Então você pode energizar o cabo e você simplesmente coloca o cabo de rede na porta 1 e ele já tem energia, não tem tudo nele ali, não precisa colocar a fonte nele, tá? Isso aí tem alguns roteadores da MikroTik que ele tem o POI out, né, que ele tem a porta energizada para saída. Você pode colocar ele no switch POI, tá? PoE também, que vai energizar o cabo. Ou você pode simplesmente colocar um injetor POI, que é um dispositivo que ele entra cabo sem energia e sai do outro lado com energia. Também dá para fazer isso, tá? Então marcas aqui Caps Mode, Reset Configuration. Então ele vai resetar agora o roteador e vai entrar em modo CAPS. Eu vou voltar no meu roteador aqui. Vou colocar a senha dele de novo. Não, ele não vai entrar. E por enquanto, repare aqui, ó. Então por enquanto, se eu vim aqui em Remote Cap, só tem o meu Wi-Fi local. Assim que o outro roteador ele subir, ele vai procurar por um servidor cap. Quando ele encontrar, no caso esse aqui, ele já vai entrar aqui nele e já vai se autoconfigurar e vai aparecer aqui para mim. Então, isso pode demorar até ele se acertar, até ele, né, subir certinho. Logo ele já vai aparecer. Lembrando que se você está gostando desse conteúdo, nada custa você dar um gostei, se inscrever aí, tá? Olha lá. Como eu tinha dito, tenho lá Remote Cape, o meu dispositivo local, tá? E o meu dispositivo que eu acabei de colocar como modo CAPS, que eu simplesmente coloquei ele como CAPS Node. Coloquei ele na rede, ele já encontrou sozinho o servidor CAPS, já entrou e já se autoconfigurou. Tá aqui, tá os dois aqui. Então, esses dois primeiros são
o meu Wi-Fi local. E esses outros dois aqui é o meu outro dispositivo que é igual também, tem uma rede 2.4, uma rede 5G, que já entrou numa rede e já está se autoconfigurando. E logo, quando ele acertar as frequências aqui do Wi-Fi, esse Access Point vai estar também sendo gerenciado pelo meu servidor CAPS, sem precisar configurar. Daí sempre que eu precisar, se eu quiser mudar o nome da rede, né? Eu venho aqui em Configurations, mudo aqui, tá? Sempre que eu quiser mudar a senha do meu Wi-Fi, eu venho em Security e mudo aqui. Ele vai mudar para todos, certo? Espero que tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.